queridos ouvintes. Olá, Letícia. Como que você está? Eu estou bem. Como você está? Já faz anos que a gente não vem aqui. Isso que eu ia falar. Quanto tempo, hein? Foram problemas pessoais, gente. Ninguém brigou, ninguém. Sim, estamos Hoje a gente bem. brigou um pouco. A Mas gente nunca nada, brigou na vida, mas hoje a gente nada. brigou. Mas foi tipo uma briga de 1 minuto. Exatamente, que a gente se entendeu logo em seguida. Então, isso que importa. É bizarro, tipo, isso é bizarro. Sim, por isso até que vale a pena mencionar aqui. Porque a gente tá sempre falando, nossa, eu e o Matheus, a gente não briga, a gente nunca briga. Alguém mandou uma Pois é, praga. vale mencionar aqui, por quê? Porque não adiantou. Nos desentendemos por 1 minuto e já estamos bem. Estamos aqui firmes e fortes. É isso. Talvez por 45 segundos. É Aí isso já aí. resolveu e passou. Exatamente. Ai, meu Deus. Antes do Matheus, tô arquivo muito de animada pra hoje. esse caso. Ai, você está? Sim. Você não tá, Hum. é seu. Não, eu já tinha, né, feito esse roteiro há um tempo atrás, então acho que também vai ser até legal pra eu relembrar aqui, né, sobre ele. Mas é uma história bem Sim. legal. Só que antes de partir pra história, eu quero trazer aqui 2 novidades pra vocês ouvintes. A primeira delas é o nosso TikTok. Então, você ouvinte que já nos segue em outras redes sociais, se não nos segue, nos siga também, @arquivos bizarros. Estamos no TikTok e eu já queria falar que o nosso primeiro vídeo lá, que inclusive só tem um, mas nosso primeiro vídeo atingiu 13 mil visualizações. Eu achei isso o máximo. Eu não tenho muita ideia sobre alcance, né, sobre esses Pra números, mim é mas muita enfim, pra mim gente. é muita gente. Eu fiquei muito feliz. 13 mil visualizações, vários seguidores apenas com esse vídeo. Então, você ouvinte que já nos vê em outras plataformas, nos escuta, vê aqui no YouTube, nossa live, que seja, dê uma força lá no TikTok também. Vamos produzir vídeos muito bacanas. Já temos algumas ideias, até estávamos falando sobre isso aqui antes desse arquivo de hoje. E você ia Sim. comentar alguma coisa, Letícia? Eu ia falar pra esse povo Pode que falar. seguiu a gente no TikTok também seguir a gente no Instagram, Com no certeza. YouTube. Se alguém do TikTok tá ouvindo. Isso mesmo. E Ai, hoje eu vice-versa, tô de tá? cabelo preso porque tá muito feio. Mas Ah, vamos lá. não Arquivo se preocupa. bizarro. Mais um arquivo bizarro aqui, o cabelo da Letícia. Mas sim, eu acho E, que é muita gente. Quando eu vi que era sim, 13 mil, eu fiquei eu chocada. não Pra mim é esperava, muita pois é. Eu gente. só coloquei algumas tags, enfim. Apareceram vários comentários, o pessoal interagiu, então foi muito bom. E eu Sim, espero isso também em outras redes, né? Mas se o TikTok tá com esse alcance legal, vamos ver lá nele também. E sim. a outra novidade para vocês ouvintes é nos ajudem também a produzir conteúdo, a produzir aqui os nossos arquivos bizarros. Então, dentro do nosso Linktree, o link que fica na nossa bio em todas as redes sociais, e, enfim, em todos os nossos perfis, tem uma opção de doação. Para você que quer ajudar o Arquivos Bizarros, quer ver mais arquivos aqui, quer ver vídeos legais, vídeos nossos nos lugares, né? Nos lugares bizarros também, não só aqui em casa, falando do cabelo bizarro da Letícia. Brincadeira à parte, mas para todos vocês faça uma doação, ajude o Arquivos Bizarros. Essa opção tá já disponível lá no nosso Linktree, como eu falei. Você pode contribuir com o valor que você quiser, pagar no cartão de crédito, enfim. Como eu disse, fiquem à vontade, ajudem o podcast e é isso. Essa ajuda sempre será bem-vinda, não é, Letícia? Exatamente. Tanto que a gente nem ia falar nada, né, a gente só pôs lá, porque a gente tem Exato. Na verdade, vergonhinha. né, já está um tempinho lá, mas hoje eu achei legal Sim. mencionar aqui, então, tanto nesse arquivo quanto nas nossas redes sociais, hoje irá aparecer a gente falando sobre. Então, é isso. Ah, Vamos lá, o quê? vamos, mas só uma outra coisa antes de eu ir para a história. Eu quero mandar um forte abraço para o nosso ouvinte Nilo, porque a história a seguir foi uma sugestão dele. Nilo, eu não sei se você já conhece a história inteira, com o nível aqui, né, dos detalhes que eu pesquisei. Eu acredito que sim, ele é bem inteligente, ele até me deu assim algumas informações-chave que eu usei também aqui nesse roteiro. Mas
Forte abraço, Nilo. Espero que você goste da minha narração e da minha interação aqui com a Letícia. Tá pronta, Letícia? Sim, eu estou. Então vamos lá. No século XVII, as mulheres jovens pertenciam aos seus pais e, depois de casadas, passavam a pertencer aos seus maridos. Quando a gente pensa nesse contexto, é claro que essas mulheres eram utilizadas como uma posse. Então, isso era a base para muitos casamentos arranjados, onde as famílias, né, queriam aumentar o seu poder. Com isso, tanto as mulheres pobres como ricas estavam suscetíveis a relacionamentos abusivos. Afinal de contas, né, era uma decisão da família e tinha essa questão do status, o interesse no casamento, enfim. Obviamente, nessa época não existia divórcio. Então, Letícia, me diga, o que você faria se você fosse uma mulher no século XVII? Se eu fosse uma mulher no século XVII, a gente tá falando aí de 1800, né? Uhum. Bom, 1800 não, e 1600. 1600, isso. Uhum. Mano, eu não faço a mínima. Bom, você ia estar se dando bem, né? Eu ia estar ferrada. É, ou não, né? Não sei. Ou a gente ia estar casando pra você me sustentar, Misericórdia. que é o Hipótese pior sonho da ainda do sua que eu vida. imaginei. Que é o sonho da sua vida. Ia se realizar em Três não. 1600. A gente tá no século XXI. Você jogou 1800! 4 séculos atrás, e será que a gente já não era conectado de alguma forma? Meu Deus, Não sei, será? não Provavelmente você sei. me matou, Ai, que porque foi muito tempo horror! atrás. Que horror! Mas Eu pensando bem, achei. como a gente nunca se dá mal, Hum, talvez não. Talvez é já possível. Pois é. tivesse uma conexão. Eu achei que Porque você. nessa vida a gente se conheceu de uma forma inusitada. Não vou Sim. falar aqui, mas foi de uma forma inusitada, vai. Se vocês ouvintes quiserem saber, comentem nas nossas redes sociais como o Matheus conheceu a Letícia. Enfim, podemos Isso. contar por É, lá, quem sabe. com nomes anônimos. O Sim. anonimato. Mas enfim, eu achei que você ia dizer que se você não estivesse ali no século XVII, você seria a bruxa cheia dos gatos. É assim que eu te imagino. Nossa, eu seria mesmo. Eu estaria no meio da floresta, numa cabana e ia ser Pensei queimada viva, com nisso. certeza. Com Ai, que certeza ia ter horror. sido queimada viva, com certeza. Provavelmente aconteceu. Ai, que horror. A gente sabe que era Quando a assim. gente pensa, né, em quais possibilidades teriam naquela época, né? Pois é. Exato. Mas enfim, se nessa época não existiu divórcio, a única forma de uma mulher se livrar de um casamento ruim, né, seria ficando viúva. E é com esse Sim, papel que Júlia Tofana é muito importante nessa história. A Júlia nasceu em Palermo, na Itália, por volta do ano de 1620. Ela era filha de Tofania d'Adamo, uma italiana que foi condenada e executada pelo envenenamento do próprio marido. Tem uma lenda que a mãe da Júlia desenvolveu o veneno que matou o pai dela. Só que não deu muito bem para confirmar isso. Esse daí não tem fontes confiáveis que digam que realmente isso é verdade. O que realmente é verdade, o que eu consegui confirmar, é que a Júlia cresceu próxima de vários farmacêuticos e com isso ela ficou conhecida por fazer cosméticos artesanais. E ela montou um boticário lá em Roma. Entre os cosméticos que ela vendia, tinha o Maná de São Nicolau de Mira. Inclusive, você já ouviu falar nisso, Letícia? O Maná de São Nicolau? não. O Maná de São Nicolau de Mira era um óleo essencial não, era um óleo medicinal que era comum ter nas casas na época. Só que, na verdade, a Júlia não vendia o Maná de São Nicolau. Ela vendia um poderoso veneno. E aí, Letícia, o que você tá achando? Eu já tô adorando o rumo aqui que a história tomou nessa parte. Eu tenho que adivinhar o veneno? Não. Se você quiser, claro, fica à vontade. Eu vou chegar nisso ainda. Cogumelo. Não. Será que algum desses ingredientes é cogumelo? Não, não, não é. Planta. Não é. Sim. Ela era Plantas. inteligentíssima, né? Então ela conseguiu ali desenvolver essa fórmula. Tipo, como esse povo descobria essas coisas Não é? naquela época? Ah, inclusive, uma breve explicação aqui, que eu não mencionei mesmo. Esse tal do óleo de São Nicolau, de onde que ele veio? São Nicolau foi enterrado lá no século XI, muito tempo antes,
E havia uma crença que um óleo gotejava do lugar que os restos mortais dele estavam, que até mesmo gotejavam diretamente do corpo dele. Então as pessoas usavam esse óleo como um óleo medicinal, como um óleo para fazer benzimento. Eu também fiquei, ai, que coisa nojenta. Por isso era comum que esse óleo fosse vendido e tivesse em várias casas. Eu não queria usar óleo de defunto, não, mas. Óleo do corpo putreficado Ai, dele. sim. Pois é. Da Mas. gordura que começou a Pois é. liquidificar. Mas, enfim, era isso que se utilizava na época, que tinha-se nas casas. Então, as pessoas. Era normal que as mulheres, né, tivessem acesso a isso, que as pessoas comprassem isso naturalmente para se ter em casa. Enfim. É, não se tem mais o registro da fórmula exata de como foi o veneno, né, da Júlia Tofana. Que, inclusive, ela vendia sob o nome de. Sobrenome não, né? Ficou conhecido como Aqua Tofana, né? A água dela. Mas, para todos os efeitos, o que era vendido era o Maná de São Nicolau. Enfim. Não temos mais os registros, isso já se perdeu há muito tempo atrás, de qual era a exata fórmula, só que estima-se que ele, na verdade, era uma pasta, que era vendido, né, no vidrinho do óleo, feita com arsênico, chumbo e beladona. Beladona é uma flor, né? Bom, até eu perguntar. Eu ia falar arsênico, mas eu não Que também sabia é se comum, né? existia. Sim. A gente vê envenenamento por arsênico, mas assim, numa época mais comum, né? Sim. No papel de Tipo, Primeira parede. Guerra. Exato. Sei lá, 90 anos atrás. Aí isso aqui Porque ainda pra tá um gente é pouco coisa de mais. espião, né? Tipo, a Exato, é uma pílula coisa de bem mais arsênico, sim. recente. E aqui tá muito mais antigo. Mas enfim, sim, já tinha arsênico. E a beladona, eu sabia que era uma coisa tóxica. Eu sei, inclusive, que pessoas, né, que têm, eu quero até olhar como que é a flor, mas enfim, quem tem, né, beladona, não é recomendado ter animal. Por exemplo, se um gato come isso, um cachorro, é uma planta extremamente tóxica. E desde aquela época eu já Sim. sabia, né, que ela era tóxica Pra e quem viu da magia sedução, sabe. Toda não foi menina meu que era caso. obcecada por bruxa Ah. assistiu esse filme. E quem viu sabe. Da Quem viveu magia à sabe. sedução? Da Quem viveu magia sabe. sedução. Não Anos 90 assisti. total. Vou Pois colocar assista. na minha lista. Enfim, a beladona é extremamente tóxica, só que ela era utilizada para tratar problemas intestinais e cólicas. Claro que num nível aí baixo, né, e tal. Então, qual que era a recomendação, né, ali quando a Júlia desenvolveu essa o veneno, a aquatofana? A recomendação era que você servisse na comida. Na época, muito utilizada sopa, um alimento comum, fácil de preparar, etc. Então, algumas gotas ali no alimento e isso seria o suficiente. Claro que poderia também, né, ser colocado ali num vinho, numa bebida, chá, enfim. Só que por que é que chamava atenção? Chamava atenção assim, né, para mulher apenas que sabia sobre isso. A pessoa não morria imediatamente. A pessoa, inclusive por essa recomendação de colocar poucas gotas, a pessoa só ficava. Eu até pesquisei que achei engraçado isso. Que a pessoa ficava mal-humorada, ficava fraca, abatida, enfim, como era o marido, né? E indisposto. Só que pensa, né? A pessoa ficar indisposta, fraca, abatida. O que pode ser? Ainda mais, né, naquela época. Sim, pra gente é tipo, atualmente é todos os dias, né. Na época eu não sei. Sim. Inclusive, tô fazendo reposição de vitamina D, tô até um pouco melhor, mas. Fica a dica, ouvinte. Tá se sentindo triste, abatido? Passa no médico, pode ser falta de vitamina. Falta de sol. Faz um check-up, exatamente. Falta de sol, enfim. Então, a pessoa ali a mulher dava aquela dose ali pro marido, ele se sentia mal, chamava um médico, só que, gente, é um sintoma muito brando. Tá fraco, tá batido. Descansa um pouquinho. É isso. E então, numa próxima refeição, ali, depois de algum tempo, administra um pouquinho mais desse veneno. E, enfim,
sempre que a mulher não ia preparar, ela colocava ali um pouquinho mais, enfim. E, inclusive, né, como o homem tá ficando abatido, uma também das recomendações é alimente-se melhor, coma mais. Fique em casa aí se alimentando. E a mulher ali colocando a cotofana na comida. Geralmente, pelo que eu vi, seria assim, na terceira dose, sabe? Que o homem cairia derrotado. E justamente era uma coisa assim simples, né? O médico não conseguia identificar porque que aquele homem não estava melhorando com repouso e alimentação e a pessoa morria. Então, olha que interessante. É toda mulher mata com veneno, né, falam. A maioria. Hum, E aos tem- poucos. E até já, é o que eu até ia falar, olha, a gente até né, não comentou muito aqui, mas existem muitas, né, serial killers mulheres. Muitas não, né? E Ah, sempre que é sempre algum filho da puta que elas mataram. Tipo, sempre. sim. Sempre tem um motivo. Tipo, nunca é igual homem. É impressionante. Nunca. Nunca, Gente, nunca. o o Leco apareceu aqui na live, ele mandou aqui um comentário, né, quando eu falei sobre o que seriam os sintomas, e ele falou que é anemia. Bate um ovo de pata com leite condensado e biotônico Fontoura que sara rapidinho. Gente, é aí que a pessoa passa mal, não? O que é ovo de pata? De pato? Acho que sim, né? Não. Aí que a Não, pessoa obrigado. morre mesmo. Isso que eu falei, que a pessoa passa mal mesmo. Ah, inclusive, a beladona, né, como eu falei, ela era usada, né, para tratar problemas intestinais, cólicas, então ela mexia, né, com isso. Sim. Um dos sintomas também que a pessoa poderia ter na primeira, segunda dose aí que ela tomasse do veneno era também diarreia. Então, de novo, pensa, né, anos atrás, que pode ser a diarreia? Comer algo ruim, comer algo estragado. Gente, naquela época, né, acontece. Então, enfim, Exatamente. é... então, assim, eu achei a ideia genial. Parabéns, Júlia. Brincadeira, gente, sem querer incentivar, né, as pessoas a fazerem Ah, não veneno e sei o matarem que os que esse outros. cara tava fazendo. Pois é, mas assim, Nunca é o que eu falo. Gente, quando mulher se vinga, nunca é por nada. Pode ser uma ou outra, sim, sim. Às vezes a pessoa é psicopata mesmo, mas é só ler o Lady Killers, que a gente tá sempre falando do Lady Killers, do Lady Killers. exatamente. Mano, todas tinham um porquê. Acho que a única que não foi a Elizabeth Bathory, que é considerada a primeira serial killer Hum, mulher, sim, né, da história. Que ela era ruim mesmo. Mas, uhum, tipo, o resto, todas as outras sempre tinham um motivo, sempre. sim, Nunca era aleatório, nunca era alguém uhum, aleatório, é sempre alguém que sim, elas conheciam, alguém que fez mal pra elas. Assim, sim. Então, não tô no caso aqui, defendendo, mas naquela mas é época, possível, justificável. um pouco. Naquela época, né, nessa situação aqui, o que que acontecia? A Júlia, ela só vendia a Aquatofana para mulheres que queriam se livrar do marido, que queriam ficar viúvas. Então, pensando em relacionamentos abusivos que essas mulheres poderiam estar passando, enfim, realmente. Porque pensa, se relacionamento abusivo é comum hoje, Imagina quando você era uma posse do seu imagina 4 marido, séculos atrás, sim. que você foi ali Tipo, transferida para ele dos seus pais, né? surreal. Exatamente. E estima-se que o veneno dela matou mais de 600 homens. Já pensou? Para quem não está vendo a live, como eu também gosto de falar aqui, assista no YouTube para você ver a cara de choque que a Letícia fez agora. É verdade, o ruim da live é isso, que A gente não eu tenho as expressa, né, tão reações bem. sem falar, é. Exato. Tem que fazer o Uma gasp. atuação, uma pequena Sim. atuação. Mas realmente eu também fiquei chocado com esse número. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Eu nem Pois sei se é. ela tá no Lady Killer, será? Não, não tá. Você Eu olhei olhou? nele pra ver se dava pra olhar também, pra constar, pra escrever aqui. Não tá. E até, não, até o Nilo, né, que sugeriu, tava conversando Mano, com olha as coisas ele. que o seu amigo tá falando, tipo, uma atrás da outra. Lê o que ele falou.
O Leco mandou outro comentário aqui. Minha avó colocava sal na pinga do meu avô pra ele não ficar bêbado e fazer besteira. Sal porque ele teria que beber muita água pra tirar o álcool do corpo. Inteligente? E ela tava cuidando do seu avô. Sempre sobra, né? Sempre sobra pra alguém. Pra quem? Pra mulher. Pra mulher, pois é. Mas então, Júlia estava indo muito bem, vendendo disfarçadamente o veneno, ajudando as mulheres ali a se livrar dos seus maridos abusivos, né? E, inclusive, há uma lenda, bom, esse também, eu não sei, né, se é uma lenda, se realmente foi verdade, mas que haviam até mesmo padres que indicavam para as mulheres procurar a Júlia e comprar o veneno, quando sabiam que as mulheres estavam sofrendo. Isso eu achei interessante. Só que assim, ao mesmo tempo, né, essa é uma das lendas também que junta aqui com como que toda essa história acabou, como que isso foi descoberto. A maioria das mulheres que teriam assassinado seus maridos com esse veneno e tudo mais, a maioria não, né, algumas delas que acreditavam nisso, ou se arrependiam, ou achavam que precisavam contar isso, e confessavam o que aconteceu pro padre. E bom, né, a confissão é entre ela e Deus, não deveria sair ali dos dois. Mas dizem que foi a partir Exato. dessas confissões que esses casos, né, vieram à tona, de que as mulheres estavam ali envenenando seus maridos. Tem também uma outra versão de que uma das clientes da Júlia, né, no caso, se arrependeu quando foi dar a sopa pro marido e pediu pra ele não comer, e implorou ali que ele parasse, não tomasse a sopa naquela hora e falou que estava envenenada. E com isso ela acabou dizendo onde foi que ela comprou, enfim. Dessa forma a Júlia foi descoberta. É, Não tem aí um amiga. registro oficial, mas faz sentido, né, que em algum momento isso acabaria saindo. Se as pessoas começam a Óbvio. saber onde comprar um veneno disfarçado, essa pessoa acaba ficando famosa. Enfim, Ainda mais que era comum, né? exatamente. A Júlia Tofana foi presa, torturada e levada a julgamento, e ela admitiu que o seu veneno tinha sido vendido para muitas pessoas, e é daí também que estima-se o número de 600 pessoas que poderiam já ter matado o marido, outra pessoa, enfim. E ela foi condenada à morte junto com alguns de seus funcionários, porque inclusive a Júlia ela já estava fazendo sucesso, ela tinha funcionários ali trabalhando com ela. E o que causou um escândalo na época foi que, imagina, descobre-se que uma mulher tá vendendo veneno pra quem quer matar o marido e descobre-se quem foram as pessoas que compraram esse veneno. Então, pensa, até como eu falei, naquela época, problema de casamento, né, poderia ser entre qualquer classe social. Descobriu-se que várias pessoas de bem, pessoas ali de uma família tradicional, compraram esse veneno, sabe? O que você tá fazendo uns símbolos, Letícia? Sua câmera tá travando muito. Putz, aqui pra mim ainda tá normal. Mas você tá Troca me para ouvindo do bem? computador, desculpa. Não, imagina. Mas tipo, sua voz tá vindo depois por causa da Ah, câmera. tá. Deixa eu trocar aqui, mas obrigado por avisar. Eu tinha te mandado mensagem no WhatsApp, mas não deu certo. Não tô vendo. Vamos ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Problemas técnicos, Para os né? De ouvintes do live. Spotify, estamos com problemas técnicos no Twitch por causa dessa câmera que o Matheus comprou. Faz, sei lá, eu já falei que é ruim a câmera e ele continua tentando. Que absurdo. Tá me vendo agora? Tá me vendo Pronto. bem? Agora foi. Sim. Beleza. Retornando. É... Enfim, era de se esperar que em algum momento descobrissem, né? O que foi Sim. comprado, onde foi comprado, enfim. Só que o que causou um escândalo foi, descobriu-se muitas pessoas ali de bem, religiosas, famosas, nobres, que a mulher envenenou o marido. Então imagina. Houve todo. Pode falar. Pessoas de bem, até que ponto? Até que quem sabe? Pois é. Mas assim, né? E Pessoas tipo, que. não é culpa, mas pensa comigo, né? Hum, Até que ponto é culpa dela, entendeu? Tipo, as pessoas exato. compravam, o negócio era meio legalizado, tipo, a pessoa lá comprava.
Tipo, não é problema dela o que a pessoa ia fazer com aquilo ou não. Ela tinha lá a loja dela e pronto, sabe? Exatamente. Concordo. É isso que eu acho. Concordo. Não sei até que ponto ela incentivava a pessoa, mata seu marido. Ah, com certeza. A gente sabe que sim. Então, não sei até que ponto, né? Mas é isso. Mas, enfim, ela foi condenada à morte junto com os seus funcionários e alguns clientes também foram condenados à morte. Clientes, né? Mulheres ali que mataram seu marido e foram descobertas. Só que o que me chamou bastante a atenção é que houve uma intervenção do Papa da época. Você imagina o que ele fez? Olha, eu não vou ofender ninguém aqui, então eu não vou falar nada. Bom, eu admito que quando eu vi que houve a intervenção do Papa, eu pensei que, sei lá, tomaria algum rumo bom essa história. Não. Ah, vai que ele conseguiu, sei lá. Em 1600, Matheus, em 1600. Eu ainda tenho um pouco de fé na humanidade, Letícia, nas pessoas. Agora, Mais tipo, do que deveria. atualmente. Sim. Mas enfim, o Papa interviu e as pessoas mais poderosas e mais próximas dele não foram executadas. Normal. Mudou É. muito? Pra mim, você tá falando tipo de agora. Viu Uma só coisa que como eu aconteceu esperava algo agora. melhor Sim. pra Pra todo mim, você esse tá tempo falando de. atrás? Ai, Exato, pra mim, tipo, aconteceu ontem. Podia ser um sim. artigo no Globo News e eu ia estar. É. Pois é. Mas enfim. E aqui mais apenas uma curiosidade para incluir também aqui no final da nossa história de hoje, do nosso arquivo de hoje. A Aquatofana ficou muito famosa, né? Gente, o Papa falou sobre isso, o julgamento da mulher que vendia um veneno disfarçado de um óleo milagroso, né? Enfim, de um santo. Ficou tão famosa a Aquatofana que o que aconteceu? Em 1791, Mozart, o músico, não sei porque eu quase falei músculo, enfim. é, O músico Mozart, vou O até repetir musgo. aqui, ó. Vou até repetir aqui o ano, enfim, para ficar claro para quem sofreu agora também com a minha dicção. Em 1791, Mozart estava muito doente na sua cama. Ele, inclusive, né, morreu durante um período que ele estava ainda compondo algumas obras. E quando ele estava em seu leito de morte, ele declarou: eu tenho certeza que eu não vou durar muito e eu tenho certeza que eu fui envenenado. Alguém me deu aquatofana para saber a hora que eu iria morrer. Tenso. Chocante, não? Eu não sabia disso. Eu também não. Mas dizem que aparentemente Mozart só estava muito doente, que ele não foi envenenado, não. Foi apenas paranoia da cabeça. Ele inventou. Ele era hipocondríaco. Não, gente. Isso aqui na verdade, tá? Tô supondo. Mas na verdade ele não foi envenenado, enfim. Mas esse exemplo, primeiro, gente, né? O cara era famoso. Não sei o quão famoso Mozart era na época, mas enfim. Isso foi em 1700, então pensa. Isso foi mais de 100 anos depois que a Júlia já tinha sido executada e tal. Então, para vocês verem na proporção e a fama que ela e o veneno da Aquatofana tiveram. 100 anos depois, uma pessoa tem medo de ter sido envenenada. Quer dizer, acreditou, né, que tinha sido envenenada. Sim. Então, tipo, ele não era tão esperto assim, né? Era um gênio, mas só pra música. Pra coisas médicas, não tanto. Ó, minha irmã Pois falou é. que foi o Salieri, que era um compositor da época. Ela falou que foi ele que envenenou. Possível, hein? Foi ele que deu a Possível. Aquatofana pra ele. Vai que. É verdade. Gente, a gente tá rindo porque isso foi, tipo, sabe, muito tempo atrás. Tipo, 400 anos atrás. Sim, não estamos rindo da morte do Mozart, tá? Por favor. Apenas aqui da situação e como eu a descrevi. Okay? Já morreu, já reencarnou, já morreu de novo. Sim, voltou. Se você estiver ouvindo, um abraço, Mozart. É isso.
Mozart, se você tá aqui na nossa live. Sim. Novamente, eu quero mandar um forte abraço pro Nilo. Obrigado por me indicar esse caso. Eu adorei pesquisar sobre. Eu gostei muito dessa história. E você, Letícia? Gostou? Eu sempre adoro história de mulher se vingando, sempre. Sempre. Se tem uma coisa que eu gosto é vingança. Assim, se alguém que eu conheço morrer por envenenamento, fui eu, não. Porque eu não mataria alguém por envenenamento, tá Sim. bom? Mas eu adoro. Adoro. Acho que devia ter mais. Você devia trazer mais Já ia histórias de falar, mulheres vou olhar vingativas. mais possíveis arquivos de vingança. Falando nisso, tipo, a gente tem o Lady Killers, a gente nunca trouxe uma história do Lady Killers. Verdade. Ótimo Nenhuma. ponto, hein? A gente tem aqui várias ideias já, né? De casos. Gente, eu vi outro dia um caso de, sem muitos spoilers, né? Mas de uma pessoa que invadiu uma fábrica de alimentos e colocou veneno num lote de comidas que tava no galpão. Isso dá Enfim, medo. muito! Enfim, Isso e dá ó, medo, eu porque tava, né, aí, tipo, é gente pesquisando. inocente que, tipo, Sim, não vou dar olha, a mais Gabi spoilers falou, que isso. minha mãe sempre diz para o pai quando ele faz algo, esse homem que me aguarde. Ou seja, ela já tá apontando o dedo para a mãe dela que ainda nem fez nada. Se a polícia estiver vendo isso, a gente não vai depor. Acho difícil chegar num comentário numa live, né? Mas tudo bem. Enfim, gostei muito de contar esse caso. E, queridos ouvintes, como eu disse, né? Mandei um forte abraço aqui pro Nilo, que mandou esse caso. Sempre estamos abertos a contar novos casos, indicações de vocês. Ah, eu comecei falando, né, desse caso aqui que eu tava pesquisando. Em breve ele vira um arquivo aqui pra vocês. Mas mandem casos pra gente. Contem o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver aqui. Podem mandar nas nossas redes sociais, arquivos bizarros, ou escrevam pra gente, bizarrosarquivos@gmail.com. Exatamente. Logo voltamos com uma próxima, que aí vai ser eu. Eu já sei do que eu vou falar, não, mas vai vir. Mas tá vindo. Confio em você. E Adorei o gosto. caso, Matheus, muito obrigada. Ai, eu que agradeço pelo Ai, espaço. olha, é o Gabi, não é nem a Gabi, ó, falei errado, ó, ele tá me corrigindo aqui. Achava que era uma menina, Ah, eu não tava desculpa. olhando agora os comentários, mas um beijo, Gabriel. Sorry. Obrigado também por estar aqui. Obrigado pra todo mundo, pra minha mãe, pra minha prima Clara, pra irmã da Letícia, pro Leco, todo mundo. Obrigado, gente. Sim, muito obrigada e boa noite, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.